Amém. Você pode se assentar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Então, amados, hoje, como nosso culto de edificação, amém? Nós iremos dar prosseguimento a uma sequência de fatos que a gente vem estudando. A gente vem falando sobre a história da igreja, sobre a história do cristianismo no mundo, como que o cristianismo tem chegado até nós. Amém? Nós somos privilegiados porque a palavra de Jesus chegou até nós. Amém? Então nós podemos nos sentir privilegiados, porque a palavra que Jesus disse aos discípulos dele, há mais de 2000 anos atrás, nos alcançou, chegou até nós e transformou a nossa vida. Amém? Mas essa palavra, ela percorreu um caminho. E foi um caminho que, quando a gente vai ver, a gente percebe que foi um caminho difícil. Mas como o Senhor, Ele é o Senhor soberano da história. Amém? Ele não fica limitado e nem refém das atitudes dos homens. Ele move todas as coisas. Amém? Então hoje nós vamos começar falando sobre os avivamentos, os grandes avivamentos que a igreja vivenciou, né? A gente ouve hoje, nos dias de hoje, falar tanto sobre avivamento, né? Inclusive tem a promessa do profeta Joel que diz que nos últimos dias o Senhor derramará do seu espírito sobre toda a carne, os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão visões, os nossos velhos sonharão. Aleluia! Então há uma promessa de Deus de um grande avivamento para os últimos dias. E aí a gente percebe o quê? Que na verdade o Senhor, ele já vem promovendo esse avivamento desde o início da igreja. Amém? Mas o fato é que no final haverá um grande avivamento. É tipo assim, algo que nunca ninguém viveu, nunca ninguém experimentou, nunca se ouviu notícia. Então, esse é o segundo fato que você deve se sentir mais privilegiado ainda. Fazer parte da glória da segunda casa. Você já imaginou isso? Você já imaginou você ser a geração que vai ser alcançada pelo grande avivamento dos últimos dias? Então isso é algo muito poderoso, é algo muito extraordinário. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a palavra lá em Atos, no capítulo 2. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Atos, capítulo 2. Vai dizer assim a partir do verso 1. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu.
Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e lhes disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Vamos ler somente até aqui. Amém? Então, esse foi o primeiro, a igreja de Jesus, ela foi inaugurada com um grande avivamento, que nós conhecemos hoje, quando a gente fala assim, o grande dia de Pentecostes, né? Assim que a gente ouve falar sobre esse evento, a gente até lê a descida do Espírito Santo, mas muitos conhecem esse dia como sendo o dia de Pentecostes. E por quê? Você saberia dizer por quê muitos conhecem esse dia como sendo o dia de Pentecostes? Porque tem muita gente que acha que o Pentecostes é por causa da descida do Espírito Santo. Exatamente. Isso mesmo. Então, na verdade, o Pentecostes não é por causa da descida do Espírito Santo, não. A descida do Espírito Santo é o cumprimento de algo que estava profetizado através da festa de Pentecostes. Como assim, pastor? Eu vou explicar rapidamente. Então, o judeu, o ano do judeu, ele não é como o nosso, 365 dias, governado pelo sol, não. O ano judaico, ele é governado pela lua, as fases da lua, tá? E o Senhor, ele vai lá em Levítico, no capítulo 23, ele vai dar para o seu povo orientações de o que eles deveriam fazer ao longo de um ano. Então, um ano para o judeu, um ano era igual a um ciclo de festas. Então, eles deveriam comemorar 7 festas. Levítico 23. Eles deveriam comemorar 7 festas, que seria Páscoa, pães asmos. Prepara aí para mim. Pães asmos. Primícias. Filho. Tá?
Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, mas tem um outro nome que eu estou tentando lembrar aqui. Mas eu vou escrever expiação mesmo. E tabernáculo. Então, o que acontece? Os judeus, eles deveriam praticar todas essas 7 festas. Quando terminava a última festa, eles começavam tudo de novo, tá? E quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, o ano jubileu, vocês já leram na Bíblia o ano jubileu? Levítico 25, ou é Números 25, agora não tenho certeza. Mas fala lá sobre o ano do jubileu, que seria quando eles tivessem completado 50 vezes esse ciclo, né? O que seria então a Páscoa, os pães ázimos? A gente sabe o que significa, né? A gente ouve falar mais deles. Mas o que seria a festa das primícias? Eles deveriam então consagrar os primeiros frutos ao Senhor. Isso, Números 25, né? Eles deveriam consagrar os primeiros frutos ao Senhor. Então ali, quando eles estavam, a colheita, os primeiros ramos da colheita, eles deveriam não pegar para eles. Eles tiravam ali, ofereciam ao Senhor, levavam até o sacerdote. Aí, depois que eles tiravam as primícias, né? E é tão interessante que a gente percebe que todas estas festas se cumprem em Jesus. Por exemplo, Jesus, ele é chamado o primogênito dos mortos. Por quê? Porque ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar. Então, por isso que todo aquele que crê em Jesus, quando ele voltar, ressuscitará com ele. Amém? Porque ele é a primícia dos que dormem. Amém? Glória a Deus. Aí a festa de Pentecostes, ou chamada festa das semanas, é Levítico 25, tá? Ou chamada festas das semanas, em hebraico eu acho que é Shavuot, não tenho certeza se escreve assim. Não, escrevi errado aqui, ó. Me dá o pano aqui, por favor. Das primícias não, gente, de Pentecostes, que é chamada festa das semanas também. Pentecostes, festa das semanas. Por que festa das semanas? Porque eles deveriam contar 7 semanas. 7 semanas de 7 dias. Então, a partir dessa festa das primícias, eles deveriam contar 7 semanas de 7 dias. Isso dá um total de quanto? 49 dias, certo? 7 vezes 7, 49. Quando chegaria no dia 50, é que eles deveriam comemorar a festa de Pentecostes. Então é por isso que chama Pentecostes, por causa deste número, 50 dias. Entenderam? Então, esse evento é chamado de Pentecostes. Por quê? Porque os discípulos estavam reunidos
em Jerusalém, num período de 50 dias. Exatamente. Entenderam? Então, eles estavam ali comemorando. Então, você imagina, Jerusalém estava um fervo, gente, de pessoas, porque toda festa judaica, se você for estudar, você percebe que eles lotavam a cidade e vinha gente de tudo quanto era parte para a comemoração da festa. Então, Jerusalém estava cheio, lotado de gente quando isso aqui aconteceu. Você consegue imaginar o tumulto que isso não deve ter dado? Não é não? E aí, acontece algo extraordinário. Por quê? A gente vê que primeiro vem o que? Um vento muito forte. Mas esse vento, ele tem um som. Diga assim comigo, esse vento tem um som. Sabe por quê? Porque a adoração está ligada ao avivamento. Sabia disso? É por isso que é tão maravilhoso nós sabermos que a geração eleita é uma geração de novos adoradores. Porque não tem como ter avivamento sem adoração. Entende isso? Então, esse vento, ele tinha um som, e era um som que fez com que toda aquela multidão se voltasse para o que estava acontecendo ali naquela casa. Quantas pessoas tinham ali naquela casa, gente? 120 pessoas. Não era muita gente. Mas você consegue perceber que, mesmo sem ter uma multidão, o impacto do que aconteceu foi algo tão extraordinário que a cidade inteira se voltou para aquele lugar, para aquela situação. Então, qual que é a primeira coisa que eu aprendo sobre avivamento? Avivamento, ele não é só um movimento, mas avivamento é algo que vai impactar a sociedade. Amém? Então, por exemplo, alguns dizem, o Brasil está vivendo um avivamento. Mas aí, se a gente pega a sociedade que a gente está vivendo, será que os movimentos estão impactando essa sociedade? Será que a sociedade está tendo menos criminalidade? Será que no meio da sociedade está tendo menos corrupção? Menos pecado? Entende? Porque a primeira coisa que um avivamento faz, quando é avivamento, não apenas um movimento, ele vai trazer um impacto no meio de uma sociedade. Amém? Glória a Deus. E aí, esse impacto, ele traz duas coisas. Ele traz uma desconfiança. O que esse povo está fazendo? Eles vão olhar e falar assim, o que está acontecendo? Que coisa esquisita isso. Só que em contrapartida, o que eles vão começar a ouvir na própria língua deles? As maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. É isso que um avivamento produz. As pessoas começam a ouvir das maravilhas de Deus na sua própria língua. Vocês viram que nós lemos aqui, tem uma lista de pessoas que são de vários lugares diferentes. Então, você imagina que os discípulos que foram cheios do Espírito, eles falavam na língua dessas pessoas. Falavam o quê? Das maravilhas de Deus. Amém? E a terceira coisa que eu aprendo com o que acontece aqui em Atos é que o avivamento, ele não é um movimento para produzir, por exemplo, eu quero, agora que eu vou passar meu paletó e vai todo mundo cair pelo poder do Espírito.
Tá, vai cair, mas qual que é o propósito de cair? Por quê? Porque se você olhar bem, você percebe o quê? Que o avivamento colocou Pedro de pé. Então, o movimento do Espírito que só derruba crente, não adianta nada. Pode até derrubar, mas tem que derrubar para fazer ele se levantar e pregar a palavra. Cair por cair é só um evento da carne, é pura emoção. Entende? Por quê? Porque no versículo 14 diz que Pedro se colocou de pé e ele começou a pregar. Amém? Então, se é o Espírito Santo que derrubou a pessoa num poder extraordinário, é ele também que vai fazer essa pessoa se levantar para fazer a obra de Deus. Amém? Então, a gente não pode ficar achando que só eu caí e aí é o Espírito Santo, eu já estou cheio. Se de fato é o Espírito Santo, aquele cair tem um propósito. Amém? Glória a Deus. Então, amados, esse foi o primeiro movimento de avivamento genuíno no meio da igreja. E como a gente já falou aqui, isso trouxe consequências extraordinárias. Na primeira pregação de Pedro, a gente vê 3.000 almas se rendendo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho dos avivamentos que aconteceram já durante o período da igreja, em que a igreja já estava estabelecida. Amém? Glória a Deus. Mas antes, olha que coisa interessante, né? Por que Deus traz um grande avivamento? Porque Ele sempre quer marcar um período da história. Amém? E aí, olha só que coisa interessante. A gente falou de um período com... Eu esqueci o nome dele agora, gente, me ajuda aí a lembrar. O Jonathan Edwards, que ele pregava ao ar livre, né? Muitas pessoas ali ouviam como que é o nome do outro lá, gente? Tinha Wesley, isso. John Wesley também, que pregou e muitas pessoas se convertiam. Porém, passado um tempo, a igreja se esfriou. Mesmo depois de todo aquele movimento que aqueles grandes homens trouxeram, e a gente percebe que aquele movimento que eles trouxeram de grande avivamento era muito através da palavra, né? Eles não tinham muitos movimentos assim de coisas sobrenaturais, era tudo baseado na palavra de Deus. E aí a gente vê o exército de Satanás se levantando para quê? Para combater essa palavra. E aí vai surgir um período na história chamado Iluminismo. E o que o Iluminismo vai ensinar? O Iluminismo, ele foi um movimento que defendia a razão em detrimento da fé. Vocês lembram do racionalismo? Sim. Só que agora o Iluminismo, ele vem com uma nova roupagem. Por quê? Porque ele vem dizendo o quê? Que a razão era um meio de entender o mundo e que o desenvolvimento científico levaria ao progresso da humanidade. Ele também dizia
que o antropocentrismo é que nos faria chegar à verdade verdadeira. Ou seja, ele estava dizendo assim, olha, o próprio homem tem condições de se desenvolver por ele mesmo. Tanto é que no ano de 1859, um camarada que talvez você já tenham ouvido falar dele, que é o Charles Darwin, lança o livro Origem das Espécies. Peraí que eu escrevi errado o nome do abençoado aqui. Ele lança o livro Origem das Espécies. E esse livro a gente já sabe o que significa, né? Ele significa que o homem veio do macaco e que o macaco foi evoluindo até chegar a nós. Isso significa que o homem vai continuar evoluindo, mas a gente não vê mais macaco se transformando em homem. Então é algo que já é suspeito, né, de se falar. Enfim, mas o fato é, amados, que nesse período do iluminismo, então eles começaram a dizer para as pessoas que o que mais importava na vida delas era o desenvolvimento pessoal. Tá? E aí, o que vai acontecer? Isso vai promover no meio da igreja isso aqui, ó. Gente, vocês conseguem... Ei, som. Som. Vocês conseguem perceber que tem algumas coisas que a gente vive hoje, mas que na verdade a raiz vem lá de trás. Porque, tipo assim, hoje, essa questão do desenvolvimento pessoal, a gente ouve isso e as pessoas pregam isso como se elas estivessem inventando a roda. Exatamente. Mas é algo que já vem lá de trás, eles só mudam a roupa. Entenderam? Aí olha só, presta atenção. Vê se não está se repetindo nos dias de hoje. Por causa desse iluminismo, olha o que vai surgir. O liberalismo teológico. O liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Ele vai dizer assim, olha, para que as verdades da Bíblia elas fossem aceitas por essas pessoas aqui, ó, que defendiam o iluminismo, eles começaram a dizer assim, olha, na verdade, é tudo meio relativo na Bíblia. Na verdade, os milagres que Jesus fez não era daquele jeito que está escrito. A gente tem a liberdade de interpretar como nós quisermos. Por exemplo, ele vai dizer assim, olha, sabe quando Jesus multiplicou pães e peixes? Na verdade, ele não fez nenhum evento sobrenatural. O que ele fez ali foi simplesmente querer mostrar que partilhando o pão a gente consegue alimentar uma multidão.
Entenderam? Então eles começaram a pegar as coisas verídicas da Bíblia, mas que não tem uma razão, que não se pode racionalizar, e eles começaram a dizer assim: olha, tudo é relativo. Eu posso interpretar a Bíblia da minha maneira, do jeito que eu quiser. Vocês percebem que isso não é algo novo? O que a gente está vendo hoje acontecer no meio da igreja não é algo novo. Então, o liberalismo teológico dizia que pode-se interpretar a Bíblia à luz da pesquisa, da cosmovisão contemporânea. Eles diziam que, na verdade, o mal não é tão mal assim. E aí, gente, claro que os cristãos fiéis que existiam, né, nessa época, estavam ali, eles não iriam permitir que isso continuasse. Então, no ano de 1895, eles vão estabelecer o movimento fundamentalista. Esse movimento fundamentalista, eles se reuniam para determinar 5 fundamentos da fé cristã. Eles se reuniram para dizer, olha, se você não acreditar nessas 5 verdades, não tem como você dizer que você é um cristão. Entende? Então, para proteger a verdade da palavra de Deus, eles estabeleceram esses cinco fundamentos. Que o primeiro deles é a infalibilidade bíblica. É assim que fala? É. Infalibilidade bíblica. Ou seja, a Bíblia ela é infalível e inerrante. Essas duas coisas são importantes. Ela é inerrante também, tá? A segunda é sobre a divindade de Jesus. Ele sendo homem, era 100% Deus. Amém? O terceiro é o nascimento virginal de Cristo. O 4 é morte expiatória de Cristo, que verdadeiramente ele morreu pelos nossos pecados. E o 5 é a ressurreição corpórea.
ressurreição corpórea de Jesus. Não tem, é porque foi um grupo que se reuniu. Um grupo. Eu só sei dizer que foi próximo às cataratas do Niágara. Não, aqui é do Iguaçu, né? Olha. Amém, gente? Aí o que acontece? Depois disso, aí, olha como que Deus é tremendo. Quando homens e mulheres se levantam em defesa da verdade da palavra de Deus, claro que Deus vai trazer uma resposta a isso. É óbvio. Amém? E qual que é a resposta de Deus para isso? Avivamentos poderosos acontecendo. E aí eu quero citar o avivamento no país de Gales. Vamos falar então do avivamento do país de Gales. Olha o que aconteceu lá, gente. No dia 31/10 de 1904. 31/10 de 1904. Um homem chamado Evan Robert o que ele vai fazer? Ele era de uma igreja chamada Moriá. E depois de ter estudado teologia, ele volta para a cidade dele. E ali ele começa uma reunião de jovens. Ele começa reunindo 18 jovens. E ele começa a dizer, gente, a gente tem que orar, a gente tem que orar, a gente tem que orar. Vamos orar, vamos buscar Deus. E aí eles começam essa reunião despretensiosamente. Uma reunião de oração com os jovens. Olha que coisa linda que Deus vai fazer. Com o passar do tempo, essas reuniões que começavam no início da noite foram se estendendo pela madrugada. E aí, o que acontece? Aqueles jovens começaram a ser incendiados pelo fogo do Espírito Santo, que eles queriam mais de Deus, eles estavam sedentos. Eles nunca tinham experimentado o que eles estavam experimentando. E aquilo foi enchendo o coração deles de uma tal maneira que eles não queriam ir embora, eles queriam ficar ali o tempo inteiro. Só que chegou um momento que o Espírito Santo começou a dizer, não, eu quero que vocês incendeiem a cidade com esse fogo que vocês estão recebendo. Amém? E foi isso que eles começaram a fazer. Eles começaram a incendiar toda aquela cidade com o fogo do Espírito. E a história conta que as multidões começaram a vir para participar destas reuniões que aconteciam nessa pequena igreja chamada Moriá. E sabe, as reuniões eram reuniões que demoravam muito tempo. Elas não eram reuniões rápidas.
E olha, o que tinha nessa reunião? Tinha leitura da palavra, orações, louvor. Aí a gente fala, mas tudo isso a gente faz. Só que olha a quinta coisa que tinha nessa reunião. Confissão de pecados e clamor pelo Espírito Santo. Eles faziam isso constantemente. Liam a Bíblia, oravam, cantavam louvores. Mas o maior tempo da reunião eles tinham para confessar ao Senhor os seus pecados e clamar pelo Espírito Santo. E eu achei algo tão interessante que o Evan Robert, ele não era um pregador eloquente. As pessoas diziam que elas não estavam lá por causa da pregação dele, no sentido assim, de que eles diziam, nossa, que pregação maravilhosa, porque hoje em dia tem gente que fala assim, eu vou em tal igreja porque o pastor de lá prega muito bem, não é assim? No caso do Evan, ele não tinha essa eloquência toda, mas ele tinha uma visão das coisas de Deus que era tão extraordinária, que ele teve um sermão que ele pregou, que ele dizia o seguinte, que Deus ia multiplicá-los. Olha a mente dele, eu achei isso extraordinário. Ele falou assim, Deus vai nos multiplicar e eu creio que nós chegaremos a ter 100.000 pessoas convertidas a Jesus. Aí ele falou assim, sabe como que Deus vai fazer isso? Para que se multiplique. Deus vai nos dobrar. Olha, presta atenção. Na fala dele, ele fala assim, Deus vai nos dobrar. Aí quando você ouve falar isso, você pensa assim, verdade, eu vou ganhar mais um. Porque é o que a gente ouve falar nas igrejas. Não é assim? Eu vou ganhar mais um, que vai ganhar mais um, que vai ganhar mais um. Mas não era nesse sentido. Ele falou, Deus vai nos dobrar, porque Deus vai nos quebrantar. Então ele vai nos dobrar. Olha a mente do cara. Deus vai nos dobrar. Ou seja, ele vai nos quebrar no meio. Para que de nós haja uma multiplicação. Vocês conseguem entender o que ele está dizendo? Eu achei isso extraordinário. Eu falei, meu Deus, só o Espírito Santo é capaz de fazer uma pessoa ter esse entendimento. Olha o que começou a acontecer. Num período de 2 anos, esse país foi impactado pelas reuniões. O país inteiro começou a participar dessas reuniões. Vinham gente de tudo quanto era lugar. E pelo fato da igreja ser pequena, sabe o que eles faziam? Eles ficavam na porta, esperando terminar uma reunião para entrar para a próxima. Então, de fora da igreja ficava uma multidão de gente esperando o dia inteiro para entrar numa reunião que demorava horas e horas. E aí a história, os historiadores contam que esse pregador, o Robert, ele era assim tão extraordinário que quando ele presidia a reunião e ele percebesse, presta atenção nisso, se ele percebesse que tinha na reunião, a reunião, gente, lotada de gente, imagina, a reunião lotada, e ele percebesse que tivesse na reunião 1 ou 2 pessoas que não estivessem participando ativamente, sabe o que ele fazia? Ele parava o culto. E ele dizia assim, o Espírito Santo não pode se mover no nosso meio por causa dos nossos irmãos que não estão querendo participar desse momento.
E hoje a gente vê um monte de gente que vem na igreja, fica sentado na hora do louvor, pastor manda ficar de pé, não fica, pastor manda orar, levantar a mão, não ora, vem na igreja para bater ponto. Eu fiquei imaginando, falei, gente, a pessoa se o pastor começa a fazer isso na igreja? Não, gente, para o louvor, para tudo. Nós não vamos continuar o culto enquanto o irmão fulano de tal não resolver participar do culto. Ele apontava para a pessoa. Ele não falava porque ele não sabia o nome, porque era muita gente. Gente, vocês estão entendendo? Porque, gente, mas não é algo lógico? Porque o que ele pensava? Tem gente lá fora esperando para entrar na reunião e tem gente aqui que está aqui dentro que não quer participar. Essa pessoa está impedindo o mover do Espírito. Era isso que ele pensava. E ele falava, para tudo. Nós não vamos continuar enquanto os irmãos não resolverem participar do que nós estamos fazendo aqui. Gente, olha só. Presta atenção. Sabe o que aconteceu no país? Não foi numa cidade, foi no país inteiro. Bares fecharam porque não tinha gente. Cinema, teatro parou de funcionar porque ninguém ia. As pessoas só queriam ir para a igreja. Aí a cidade, o país começou a prosperar, sabe por quê? Porque as pessoas começaram a pagar as suas dívidas antigas. Os pais de famílias que antes gastavam todo o seu sustento com vício, em jogos, em bebidas, começaram a sustentar a sua família. Houve um impacto tão grande. A história conta, porque lá no país de Gales, é um país que a base é mineração, eles trabalham com carvão. Então, as pessoas que trabalhavam ali, elas eram muito rústicas, falavam muito palavrão, eram muito brutas no seu modo de viver. E eles começaram a mudar de tal maneira que eles começaram a perceber que os animais que trabalhavam ali, levando e trazendo, pararam de obedecer eles, porque eles não conseguiam mais ser pessoas brutas com os animais. Eles não xingavam mais, então os animais pararam de obedecer eles. Ai, meu Deus. Até os repórteres que chegavam e falavam, não, eu tenho que ver o que está acontecendo. Quando eles chegavam lá, eles se convertiam. Ao ponto do jornal mais famoso passar a noticiar todos os dias o horário das reuniões e quantas pessoas se convertiam em cada reunião. Gente, vocês conseguem imaginar isso? Até que eles ultrapassaram a marca de 100 mil almas. Eles ultrapassaram. Não, eles pararam de contar. Quando chegou nos 100 mil de pessoas convertidas, eles pararam de contar. Porque já não tinha mais como saber. Mais de 100 mil almas para Jesus. E não é assim, não, gente crente, nascida de novo, convertida de verdade. É isso que o avivamento produz. Amém? Glória a Jesus. Aí, isso, estava acontecendo aqui no país de Gales. E olha como o vento do Espírito sopra. Aí o vento do Espírito sopra e vai lá para a rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos. Opa. Tá certo. Tem livro, tem muita coisa. Tem muita coisa. Olha só enquanto a
estava acontecendo isso no país de Gales, olha o que vai acontecer aqui nessa região. Hã? Não, é no ano de 1906. O avivamento da Rua Azusa, ele teve início na casa da família quem saberia me ajudar? Acho que é Asbury, né? É. Essa família, vamos dizer assim, essa família, eles começaram uma reunião de oração, gente. Reunião de oração. Culto familiar, normal. Reuniu o pai, a mãe e os filhos. Falou assim, vamos orar hoje? Isso que eles fizeram. Aí, olha só. Eles começaram a orar. E a presença de Deus invadiu aquela casa. De uma forma tão extraordinária que as pessoas daquela região começaram a ser atraídas para aquele lugar. As pessoas relatavam que não dava para chegar perto da casa e ficar de pé. Não dava. De tanta glória de Deus que estava ali. Só das pessoas se aproximarem da casa, elas já se ajoelhavam e começavam a chorar. Testemunhas contam que elas ouviam gritos de choro, de lamentação diante da presença de Deus a quilômetros de distância. Porque as pessoas realmente se quebrantavam com a presença de Deus que estava ali. Isso. Então, só que olha o que aconteceu. Aí, só que aqui ainda era na casa deles, tá? Aí foi enchendo de gente, foi enchendo de gente, foi enchendo de gente. Até que um dia, o alpendre da casa começou a ceder. Aí eles falaram, gente, tá perigoso nós ficar aqui. E aí foi quando eles foram atrás e acharam esse galpão, bem simples, que ficava na Rua Azusa, número 312. Número 312, em Los Angeles. E ali, eles começaram a fazer as suas reuniões. A primeira reunião nesse galpão da Rua Azusa foi no dia 14/4/1906. Quem que era o que presidia essa reunião aqui? O nome dele era William Seymour. Ele era um pastor negro e cego de um olho. Só que ele era tão apaixonado por vidas. E ele conseguiu algo que naquele momento era praticamente impossível. Reunir brancos e negros num mesmo ambiente para adorar o Senhor. Naquele momento isso era impossível. Mas através da vida dele, o Espírito Santo promoveu isso. Amém? As reuniões na Rua Azusa, elas não paravam, elas não tinham fim. Diferente lá do país de Gales, que eles começavam uma reunião, aí terminava, né? Para começar outra para o povo que estava dentro sair, o povo que estava fora entrar. Não era assim? Na Rua Azusa já não dava mais para terminar a reunião. Eles faziam um revezamento. É tipo assim, a equipe de louvor agora é outra equipe de louvor, daí entra, entendeu? Exatamente. Então, as reuniões não tinham fim, elas não paravam. O
tempo inteiro tendo reunião, e o tempo todo gente entrando e saindo, gente entrando e saindo. Porque não tinha como controlar, a presença de Deus era muito poderosa naquele lugar. E esse avivamento foi marcado por experiências sobrenaturais. Muitas pessoas foram curadas, libertas. Muitas pessoas experimentaram os dons espirituais do Espírito Santo, que se manifestava poderosamente ali. E é por causa desse avivamento da Rua Azusa que nasceu o movimento pentecostalismo. Esse movimento pentecostalismo, ele atingiu o mundo inteiro. Então você imagina, gente, de uma casa com uma família que se reuniu para orar. Deus moveu. O avivamento é algo que não dá para você controlar. Amém? Para você ter uma ideia, toda a igreja pentecostal no Brasil, a origem deles é desse movimento, desse avivamento. Por exemplo, os fundadores da Assembleia de Deus, que é o Daniel Berg e o Vingre lá, esqueci o nome do outro, são dois missionários, é Daniel Berg e Gunnar Ving. Eles estavam na Rua Azusa. Eles estavam ali naquele momento. Aí quando eles recebem o chamado de Deus, né, para vir para o Brasil. Então a gente percebe que Deus incendiou lá e espalhou a chaminha dele para tudo quanto foi lugar, para incendiar o restante do mundo. Amém? Então, amados, hoje nós vamos ficar segura essas informações na sua mente. Amém? Por quê? Porque na semana que vem a gente vai falar sobre a origem do pentecostalismo no Brasil, tá? Por quê? Porque o pentecostalismo, ele também vai originar o neopentecostalismo. Então existem vários desdobramentos disso aqui, tá? Depois o Ian também ele vai dar um estudo sobre os dons do Espírito Santo, que foi algo muito marcante na Rua Azusa, foi a manifestação dos dons do Espírito Santo. Amém? Mas como são muitas informações, a gente prefere ir passando, né, devagarinho, para a gente poder absorver tudo. Amém? O fato é, amados, que por que é importante a gente conhecer isso? Para aquecer nosso coração, saber do que Deus já fez e saber que algo muito maior nos aguarda. Amém? Algo muito extraordinário nos aguarda. Então eu creio nisso. E é maravilhoso a gente poder olhar para a história e ver Deus se movendo ao longo da história. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Fique de pé.